mais um episódio do Conte a Sua História. É tão bom, gente, estar aqui. E hoje eu tenho uma convidada que também é muito especial pra mim. Todo mundo que eu trago aqui é muito especial pra mim, tá? Porque eu só convido gente legal, gente que eu gosto, que eu me identifico. E com essa mulher aqui, gente, tem uma história. Ela é empreendedora, né? Então ela é empreendedora há muito tempo. Ela foi mãe muito cedo, com 13 anos ela engravidou. E isso não paralisou a vida empreendedora dela, bem pelo contrário, eu acredito que foi uma fonte de motivação. Trabalhava em 3 empregos e, gente, foi uma loucura. Mas eu não vou contar essa história pra vocês, porque hoje ela tá aqui comigo. Ela que é referência na área da estética em Florianópolis. Seja bem-vinda, Cristiane Castelli. Oi, tudo bem? Sempre bem-vinda, né, contigo. A gente tem uma conexão, gente, muito gostosa. A Cris, além de empreendedora que eu admiro demais, ela também cuida da minha beleza. Então é ela que mantém a minha estética em dia, tudo certo, né? Sem ruga, sem linha de expressão, né, Cris? Também não é muito difícil, né? Cris, me conta uma coisa. Vamos começar lá desde o começo, né? Ali, tu engravidou com 13 anos. Sim. Como é que foi esse processo de gravidez, estudo, vida? Olha, foi muito complicado na época, né? Muito difícil. Eu morava numa cidade pequena, então a gente enfrenta muito preconceito, muito julgamento. Até hoje em dia já é assim, né? Há 29 anos atrás era bem pior. Então eu tive que ter muita resiliência, muita força de vontade. Em momento algum eu pensei em interromper a gravidez, não passou pela minha cabeça, nem dos meus pais, né? Que sempre me apoiaram. E acho que foi a melhor coisa que eu tive na minha vida, né? Minha filha. Ai, a tua nenenzinha, que hoje ela tá com... 29. 29 anos, gente. 29 anos. Cris, depois que tu teve a gravidez, tu continuou estudando, como é que foi? Porque a gente sabe que quando vem uma criança, muda totalmente, né, gente? A rotina e a vida da pessoa muda, as prioridades, tudo, né? Sim, muito. É bem complicado, né? Eu tive a minha filha com 14, então assim que eu ganhei bebê, eu logo voltei pro colégio, fui estudar, continuei estudando, foi uma exigência da minha mãe, né? Até ela chamou o pai da minha filha e disse, olha, eu exijo que, se vocês querem ficar juntos, mas que a minha filha continue estudando, então foi uma exigência, não teve negociação, e eu também foi sempre inegociável. Continuei estudando, eu estava no 2º grau, né, e depois eu entrei para a faculdade com ela pequena e sempre segui. Como é que foi? Tu ia para a faculdade e a tua mãe ficava com ela? Não, a minha mãe morava em outra cidade, né, então ela ficava muitas vezes com a avó dela, com a minha sogra, né, na época. E quando eu tinha que trabalhar ou ficar estudando até mais tarde, assim, ela ficava com uma babá. Mas sempre com bastante dificuldades, né? Sempre na... Tá, isso tu morava em? Eu morava em Chapecó. Em Chapecó. Isso. Como é que foi o processo, Cris, de tu vir pra Florianópolis? Então, eu vim pra cá com planos de fazer mestrado na época, né? E acabou não acontecendo, eu me envolvi na carreira profissional e acabei cursando outras especializações e não concluí o mestrado. Já faz 13 anos que eu moro aqui em Florianópolis e quando eu vim para cá, eu continuei trabalhando em farmácias, né, que era a área onde eu trabalhava na época. E depois de 4 anos para cá, eu resolvi mudar completamente para a estética. Entendi. Que é a minha nova paixão, né? Ai, tá. Cris, antes também, eu sei que teve uma fase da vida da Cris que ela desbravou outros talentos dela. Sim. Conta pra gente, como é que foi? Porque aí, tu tinha a neném, né? Sim. E a Cris, ela era cantora. Sim, então, dos meus 13 até os meus 30 anos, mais ou menos, eu trabalhei como cantora, né? Então, paguei minha faculdade cantando, tudo que eu fazia era sempre cantando, né? Eu tinha uma banda de casamentos, eventos, assim, e foi bem legal essa época. Eu gostava muito, né? Inclusive, tem umas novidades vindo por aí. Ai, gente, amo. Tu quer contar as novidades ou tu quer deixar no off?
Mais pra frente eu conto, mas é na área de música também. É na área de música? Gente, meu Deus do céu, eu já tô ansiosa, porque eu adoro tagarelar e cantar, né? Comigo mesmo, quem conhece sabe. Tá, então vamos lá, tu cantou até os 30. Tu trabalhava na farmácia e já cantava ou não? Sim, eu fiz minha faculdade cantando, né? E depois que eu me formei na faculdade, eu continuei cantando e trabalhando na farmácia. Trabalhava, né, e cantava à noite, cantava nos finais de semana. Tu era uma pessoa de muitos amigos, Cris, porque assim, pelo que eu vejo de ti, tu trabalhava muito, né? Sim. E tu tinha que ter muita dedicação, tanto pra tua vida pessoal quanto pra tua vida profissional. Afinal, tu já tinha uma filha, tu já era mãe, tinha que se virar nos 30, era sozinha aqui em Florianópolis, não tinha uma família pra te dar suporte. Como é que era isso, tipo, o teu relacionamento social, sabe? Então, eu nunca fui uma pessoa de muitos relacionamentos sociais, sabe? Nunca fui de muitos amigos. Eu sou muito intensa com as minhas amizades, mas eu não tenho muitos amigos, melhores amigos, entende? Entendi. Não é aquela turma de 15, 20 pessoas, não. Mas são os 3 que tu mais gosta e leva pra vida toda. Isso, mas eu tenho muitos amigos, assim, mas não é aquela coisa de estar sempre indo na casa, de estar saindo junto, de se relacionando. Eu sempre trabalhei muito, né? Sempre fui bem focada no meu trabalho, inclusive atualmente eu também estou empreendendo e todo mundo sabe que empreender não é fácil, né? A gente não tem muito tempo livre. Não, exatamente. Inclusive, Cris, tem muitas pessoas que olham hoje pra ti, porque hoje a Cris, ela tem a própria clínica dela, hoje ela é referência, assim, na área da estética em Florianópolis e tem toda uma trajetória por trás disso que as pessoas não veem, as pessoas nem conhecem, né? Teve uma fase da tua vida, né, Cris, que tu trabalhou em 3 empregos. Sim, então, para quem não sabe ou nunca fez uma transição de carreira, né? É um processo que leva tempo e a gente precisa abrir mão de salário, abrir mão de uma renda fixa, de uma renda razoável que eu já tinha, né? Então a gente precisa às vezes se permitir viver com menos, né? Foi isso que eu fiz. Mas durante um período a gente fica inseguro, a gente não quer largar tudo de uma vez. Então eu acabei trabalhando em 3 lugares num determinado período para poder fazer essa transição. Mas como é que funcionava a tua carga horária, assim? Tipo, era de manhã num lugar, de tarde num e de noite no outro? E final de semana em outro. Como assim? Eu trabalhava de dia numa empresa, né? Numa empresa fixa. Mas era farmácia ainda? Não, eu trabalhei como auditora bioquímica. Entendi. Numa empresa de saúde. Tá. E depois à noite eu fazia plantão numa clínica de estética à noite e nos finais de semana eu trabalhava em outra clínica de estética. E ao mesmo tempo eu estava começando com a minha clínica, né? Então eram 4, na verdade. Se parar pra pensar, sim. Eram 4, não eram 3. Gente, e tu aí reclamando que tem uma agenda de empreendedora. Ela tinha 4, minha filha. Gente, 4 coisas eu ouço é muita coisa. Gente falar assim, ó. Nossa, Cris, que legal, né? Você tem a tua própria empresa, você não precisa bater ponto, você não precisa trabalhar muito, você tem liberdade de horário. Conta para essas pessoas como é que é a liberdade de horário. Tu conta. Eu conto, tu conta. Gente, eu sempre falo, né? As pessoas, elas têm a mania de acreditar que quando tu abre a tua empresa, tu começa a trabalhar menos. E não é, a gente trabalha muito mais. A gente sabe disso. E neste período que tu estava trabalhando em 4 lugares, o que as pessoas falavam? Tu sabe que eu vou te falar que eu não tive tempo para perceber o que as pessoas falavam. Ai, que maravilhosa! Eu tava tão preocupada com o meu crescimento pessoal. Que eu não tive tempo. Mas eu vou te falar que a gente enfrenta coisas do tipo não ter tempo para a família, não ter tempo para ficar com os amigos, o isolamento social, né? Ai, nem vamos convidar a Cris porque ela nunca tem tempo mesmo. Eu senti isso, né? Então é uma coisa que você tem que ser forte e não perder o foco, porque você sabe que naquele momento isso é mais importante para ti, porque você tem um propósito e tudo que a gente faz, se não tiver um propósito, não adianta. O meu propósito não é ser uma escrava da minha própria empresa.
Mas para que isso aconteça, por um tempo eu terei que ser, entendeu? É um propósito, são planos, a gente tem que seguir o foco, né? A gente consegue estipular metas a curto, médio e longo prazo para chegar no grande objetivo, né? Exatamente. O propósito, eu acho que na verdade ele te mantém firme, né, Cris? Sim. Porque meta e objetivo, a gente traça novas metas, novos objetivos a todo momento. Agora, o que te mantém firme e com constância para concluir e se manter nisso é tu ter um propósito muito claro. Eu sempre falo, tudo que eu vou fazer tem que ter propósito. Exato. Se não tiver... Gente, este programa nasceu com propósito, porque quando eu recebi a proposta, eu lembro que eu estava conversando com o Paulo, né, o nosso produtor querido aqui, que gerencia toda a parte da Urban TV. Eu lembro que ele perguntou pra mim, ele disse assim, sobre o que tu quer falar. Eu falei, olha, eu não quero nenhum programa se for pra falar qualquer coisa. Não quero falar qualquer coisa. Eu sempre fiz tudo com muito propósito. Daí ele olhou, então o que tu quer falar? Eu falei, ai... É isso, é o projeto do Conte Sua História que já tinha, né? Eu já dava andamento nesse projeto no Instagram. E justamente por isso, Cris, porque as pessoas elas têm uma visão da gente muito superficial, sabe? É o que elas enxergam em poucos momentos. E elas tiram muitas conclusões nesses poucos momentos, né? E o que eu digo também é até de se auto-sabotarem em função de imaginarem que para as outras pessoas é tudo muito fácil, tudo acontece com muita fluidez e não é, gente. As coisas na vida das pessoas são difíceis, só que nem sempre a gente vê esse lado, entendeu? Tu só vê a coisa pronta, coisa acontecendo, até né? porque considera indispensável para tua motivação diária, que tu levanta e tu pensa assim, olha, não. Isso eu preciso por causa disso, eu vou fazer acontecer por causa disso. Tem alguma coisa? Tirando os boletos? Brincadeira. Boletos eu sei que é uma motivação muito boa, inclusive. Então, gente, na verdade, isso é uma brincadeira porque a gente não pode viver só para pagar boletos, né? Exatamente. A gente tem sonhos, tem planos para a nossa vida e esses são o nosso propósito. Então, se você pensa em empreender, ganhar bastante dinheiro, ter uma empresa próspera, ficar rica, ficar milionária ou qualquer coisa que você sonhe, tem que ter um propósito lá no fim, lá no fundo. Então, eu tenho muitas coisas que eu quero fazer pela minha família, por mim, né? Viagens que eu gostaria de fazer e por isso que todo dia me motiva. E Cris, eu sei, a gente sabe que tu passou por várias etapas, né, da tua carreira, da tua vida pessoal. Teve algum período que tu pensou assim, olha, nossa, tá muito desafiador, vou trocar de ramo, não vai dar certo? Isso aconteceu na tua cabeça em algum momento? Sim, na verdade, quando eu trabalhava na farmácia, né, eu não falei muito dessa parte, dessa etapa, mas eu trabalhei 17 anos como gerente de farmácia. E quando eu cursei o curso de farmácia, não era bem isso que eu queria. Eu queria trabalhar com pessoas, isso eu sei que sempre foi o meu propósito, mas eu gostaria de trabalhar mais na área da saúde. E quando eu fui para a farmácia, eu virei uma gerente comercial. Era isso que eu era. Ah, entendi. Minha área era vendas, gestão. Gosto muito de gestão, eu amo gestão, tanto que hoje eu tenho a gestão da minha própria empresa, né? Mas eu virei uma gerente comercial e eu queria trabalhar mais diretamente com as pessoas. E foi aí que eu pensei em mudar de área. Ah, eu achei que quando tu trabalhava na farmácia, tu trabalhava na área da saúde na farmácia. Eu não sabia disso. É mais ou menos isso que a gente pensa, mas não é bem assim. Lá na farmácia a gente é muito comercial. Mesmo sendo a farmacêutica responsável na farmácia, eu fazia esclarecimentos para as pessoas, né, para os clientes, mas eu, na maior parte do tempo, trabalhava mais com a parte burocrática do que com a parte da Nossa, eu imaginava que por ser farmacêutica, trabalhava lá, receitando né, medicamento e tudo mais. Não é assim. Não é bem assim. Pra vocês verem, gente, mais uma ilusão da vida. Mais uma de tantas delas, mais uma. Gente, Cris, tem alguma coisa que tu acha que seja primordial na vida de quem quer começar a empreender? Alguma dica?
Olha, a dica que eu dou para quem quer começar a empreender, pesquisa bem se é isso que você quer fazer todos os dias, tem que fazer uma coisa que você goste, porque a gente vai ter que se dedicar bastante, então melhor se dedicar numa coisa que você gosta, não vou ser hipócrita, né? O dizer assim, você tem que amar seu trabalho. E não terás que trabalhar nem um dia. Não vou ter essa hipocrisia, porque realmente trabalhar é uma coisa difícil, né? Tem que acordar cedo, tem que largar de outras coisas que você gostaria de fazer, mas tenta fazer uma coisa que você realmente se identifica, que você realmente veja um propósito naquilo que você faz. E sem se cobrar tanto, entendeu? Sem aquela coisa de, ai meu Deus, será que é esse mesmo o meu propósito? Deixa as coisas fluírem e faz aquilo que você se sente bem e tá tudo certo. Gente, eu sempre falo que os propósitos da nossa vida, eles vão mudando com o tempo. Então, vivam cada fase da vida de vocês, usufruam e desfrutem dos propósitos que vão aparecer, que vão saindo com o tempo, porque isso vai mudar, é normal, faz parte do nosso processo, faz parte da nossa evolução. E eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar aqui um pouquinho da nossa convidada de hoje, da Cris, um pouquinho da história dela. Usem como motivação, usem para o bem e entendam que as coisas não caem do céu, não são fáceis para ninguém, mas elas nem por isso são impossíveis. Tudo é possível desde que você consiga imaginar, idealizar e ter fé em você e nos teus sonhos. Cris, muito obrigada pela participação no nosso programa hoje. Obrigada também. Foi um prazer te ter aqui e até a próxima. Tchau, tchau.